Bom dia, boa tarde, espero que todos estejam bem. E hoje eu trago mais um assunto para a nossa aula de hoje. Vocês irão conhecer o artigo de opinião. Espero que vocês assistam o vídeo até o final e procurando entender. E quando não entender, vocês dêem uma pausa e repita tudo novamente. Então vamos lá? O que é o artigo de opinião? Qual é a intenção? Qual é a função desse gênero? É manifestar ideias e opiniões defendendo-as, apresentar e defender um ponto de vista, tentar convencer o leitor. Quais são as características do artigo de opinião? Bom, ele é um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. Circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais e revistas. Tem como estrutura básica uma ideia central, que resume o ponto de vista do autor, e sua fundamentação com base em argumentos construídos a partir de verdades, e exige a variedade padrão da língua. Quando se vai argumentar, você tem que ter um tema para argumentar. Geralmente, como eu falei antes, é um tema polêmico. Então, tem que ter um tema e você fundamenta, tem uma tese, cria-se argumentos para defender essa tese, baseado em fundamentação. Exemplo, quando você tem um tema polêmico para argumentar, você não pode argumentar simplesmente porque vai argumentar, não. Você tem que ter conhecimento desse tema, desse assunto. Você tem que ter a sua tese formada para daí você formar seus argumentos e a partir daí você tem que conhecer os fundamentos. Ou seja, o que é favorável, o que não é favorável, o contra-argumento, o que é contrário àquela situação que você está defendendo. Então, você tem que ter todo o conhecimento desse assunto. Então, o que é o tema? É o que é abordado no texto, é o tema. É o que é abordado no texto, o assunto do texto. A tese. A tese é o ponto de vista do autor acerca do tema. Ele tem o assunto, que é o tema, aí você cria aquela tese. Essa tese, ela relaciona-se ao objetivo do texto. Ela pode vir no início, no meio ou no final do texto. O que são os argumentos? São as razões que fundamentam o ponto de vista defendido na tese. São aqueles argumentos que vai fundamentar aquele meu ponto de vista defendido na tese. E a fundamentação são a legalidade daqueles argumentos, a legalidade daqueles fundamentos que eu coloquei na minha tese, o meu ponto de vista. Entenderam, turma? Vamos seguir. A produção de um artigo de opinião, ele implica na existência de uma situação social de comunicação estabelecido sobre um suporte que pode ser um jornal, um editorial, por exemplo, uma revista, onde há o editor, articulista, o público-alvo, isto é, os leitores. Não se faz nem artigo de opinião, nem de dissertação sem leitura. Então, tem que haver informação, tem que haver esta apropriação deste assunto, desse tema. Então, a partir da leitura, você cria e faz a sua reflexão sobre esse assunto, sobre o tema. Então, a partir daí, é desenvolvido. Os dois gêneros são estruturados em introdução
desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim. Aqui temos um esquema de uma argumentação. Tem o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto parágrafo. O que a gente pode apresentar logo no primeiro parágrafo? O tema, ou seja, a sua tese, que é o argumento 1 mais o argumento 2, no caso que você já tenha ele preparado logo no início do texto, que aí você está formando a introdução. Lá no segundo parágrafo, você pode, no caso, se você tiver um argumento 2 ou 3, você pode dividi-lo. Então, aí nós temos o desenvolvimento. No quinto parágrafo, nós vamos para a retomada do tema, mais a observação final, com onde você pode apresentar as críticas e ou soluções. Isso, já nesse quinto parágrafo, vai gerar uma conclusão. Então, pessoal, eu espero que vocês estudem, nas páginas indicadas no livro didático e se aprofundem mais um pouco sobre esse gênero textual, que é o artigo de opinião. E até mais!